O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos sendo curados, os aleijados andando e os cegos vendo. E louvaram a Deus e louvaram ao Deus de Israel. Amém? Sente-se, no nome de Jesus. Domingo passado nós falamos da adoração. Quem estava aqui teve esse privilégio de se alimentar de uma palavra abençoada da parte de Deus, né? A palavra de Deus sempre é abençoada. Nós falamos sobre aprendendo a adorar como Davi. Foi benção, né? E eu continuo, irmãos. Hoje eu quero falar sobre milagres que conduzem à adoração. Nós estamos nessa sequência de mensagens voltadas para a adoração. E eu gostaria que você procurasse abrir os seus ouvidos e se desconectar com aquilo que leva você lá para fora do templo. E vamos aprender, né? Como bom batista que somos apaixonados pela Bíblia, amém? Isso nos faz sermos uma igreja bíblica. E eu louvo a Deus pelo fato dele deixar a palavra dele para nós. Milagres que conduzem à adoração. E quando nós olhamos o Evangelho, nós vamos ver que todos os milagres que Jesus fez não tinha por objetivo impressionar pessoas. De forma alguma. Jesus curava pessoas, ressuscitava mortos, dava visão para quem era cego, voz para quem era mudo, movimento nas pernas para quem era coxo, paralítico andava, coisas impressionantes aconteciam. E em cada milagre que Jesus fazia, ele revelava quem ele era, ele apontava para a glória de Deus. Deus era glorificado. E o reino de Deus era manifestado. O reino de Deus. Então, quando acontece um milagre, esse milagre que acontece não é para apontar para nós, é para apontar para aquele que faz milagre, para Jesus. E o Evangelho ele é cheio de histórias maravilhosas, de relatos de milagres. E hoje nós temos que entender que esse Jesus não mudou, continua sendo o mesmo, e que os milagres também continuam. Mas tudo isso não aponta para nós, aponta para Jesus. O que Jesus fazia apontava para Ele, apontava para a glória de Deus. Tudo isso é reino. E hoje, qualquer milagre que venha acontecer, desde a cura da gripe, de um resfriado, a um morto que ressuscitou, isso não pode apontar para nós, tem que apontar para Jesus. O milagre aponta para Jesus. Então, Mateus 5, Mateus 15, 31, nós vamos ver uma multidão testemunhando milagres que aconteceram. Algo sobrenatural. E o resultado desses milagres não foi espanto, foi adoração. O resultado desses milagres não foi espanto, foi adoração. Por quê? Porque quando Deus age verdadeiramente, a glória, a honra, aponta para Ele. E isso é adoração. Uma igreja que adora, é uma igreja que vive milagres, faz milagres, é um milagre, onde tudo acontece em prol do reino, e esse tudo aponta para a glória de Deus.
aponta para a glória de Deus. Toda a glória sempre retorna para Deus. Então, os milagres que acontecem na sua vida, a glória retorna para Deus. A honra pode ser sua, e é mesmo, mas a glória jamais será sua. A glória será para Deus. Entenda isso. Quando você diz assim, glória a Deus, deu certo o contrato lá. Glória a Deus, mais uma porta aberta. Glória a Deus, meu filho foi curado. Glória a Deus, minha mãe saiu do hospital. Glória a Deus, o fulano. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Essa glória é para Deus, sim. Essa glória é de Deus. E Deus deixa claro, eu não divido a minha glória com absolutamente ninguém. Não divido a minha glória com ninguém. Então, a igreja, ela não é um fim, ela é o meio. Eu e você somos apenas o meio. Esse baixo, esse contrabaixo, não é o fim, ele é o meio. O que sai dele, o que ele produz, aponta para o fim. E a Bíblia também diz que ele é o fim. Ele é o começo, o alfa e o ômega. O começo e o fim. Então nós somos apenas um instrumento na mão de Deus. E esse instrumento foi criado para apontar para a glória de Deus. Amém? Vamos para o contexto de Mateus 15. Aqui há uma sequência de eventos, de acontecimentos que foram marcantes. Do versículo 1 ao versículo 20 do capítulo 15, você vai ver Jesus confrontando os fariseus, os religiosos. É pau mesmo, é de frente como ele sempre fez. Jesus não atraía para si religiosos na condição de amiguinhos. Não. Jesus atraía para si, quando ele era atraído para essas rodas de embate, de questionamento, ele confrontava os religiosos. Ele confrontava os religiosos, as suas tradições, as suas heresias, as suas aberrações. Isso é muito sério. Jesus não passava a mão na cabeça, não. Jesus não passava a mão na cabeça. Era raça de víbora, serpentes, para cima. Era assim que Jesus tratava. Era assim que Jesus movia. Então, até o versículo 20, Jesus confronta os fariseus sobre a verdadeira pureza. Logo em seguida, nós temos Jesus atendendo um pedido, a partir do versículo 21, da mulher cananeia. E aqui nós vamos ver a graça de Deus alcançando o coração dos gentios. Para você que não sabe, gentil é o não judeu, é o não hebreu, é o ímpio no dia de hoje. A graça de Deus alcança os gentios, os não hebreus, os não convertidos. E a misericórdia de Deus aqui é revelada a esses homens. Vai até o versículo 28. Depois disso, Jesus segue para a região de Decápole, e ali é uma área de forte influência dos gentios, ou seja, a impiedade ali é forte. Uma cultura suja, uma cultura de corrupção, de mentira. Jesus chega ali. Jesus se aproxima do mar da Galileia, e quando ele chega no mar da Galileia, uma multidão de pessoas levam até Jesus. Preste atenção. Uma multidão de pessoas estavam ali. Muitos que estavam ali foram levados para lá. Cegos, paralíticos, mudos, leprosos, foram levados até Jesus. Aleijado, coxo. E a Bíblia deixa clara, muitos outros enfermos. E Jesus cura. Jesus faz milagre. Jesus, ele faz algo extraordinário no meio de gentios.
Os únicos que conheciam Jesus ali eram os discípulos. Quem está comigo diz amém. Os únicos que conheciam Jesus ali eram os discípulos. Os 12. Mais ninguém. Havia uma multidão de gentil, uma multidão de ímpio. E entre eles doentes, enfermos, coxos, paralíticos, cegos, mudos. E um detalhe muito importante. Jesus faz milagres, Jesus cura, Jesus faz tudo o que ele fez, e o resultado da boca daquele povo, do coração daquele povo, é uma só. É uma só. Volta o texto lá para mim, por favor, o mesmo texto que nós iniciamos. Mateus 15, 31. Olha o final do texto. E louvaram ao Deus de Israel. Como que um gentio, um ímpio pode louvar um Deus que eles não conhecem? Observe o texto. E louvaram ao Deus de Israel. Se fosse eu e você que estivéssemos lá, nós iríamos dizer assim, o texto estaria assim, ó. E louvaram ao seu Deus. Ou, louvaram o nosso Deus. Mas não. Olha lá. E louvaram ao Deus de Israel. Isso demonstra que a salvação e o reino de Deus estava sendo revelada a todos, inclusive a este povo que não conhecia absolutamente quem era esse Deus. O que eu quero começar dizendo para você? Quando você diz que você é um milagre, quem é um milagre aqui? Diz amém. Amém. Faz assim, só para eu ver. Ótimo, legal. Somos um casal ali que nos visita. Fugiu o nome, a Franciele e o Bruno. Deus abençoe vocês. São evangélicos? São de alguma igreja? Não? Sejam bem-vindos, tá? Depois vocês dão um abraço nele lá, tá? Amém. Quando você diz eu sou um milagre, eu sou um milagre. As pessoas que vê você conseguem identificar que você é um milagre? Quando você diz as coisas que eu tenho e tudo que eu faço é fruto de um milagre, as pessoas observam isso, conseguem enxergar? É nítido. Como é que é? Como é que é esse movimento? Porque milagres apontam para a glória de Deus. Você, a sua vida, você que é um milagre. Seu testemunho aponta para a glória de Deus? Você tem vivido para a glória de Deus? Você é uma pessoa que se destaca ao ponto das pessoas ver que esse destaque não é seu, é algo sobrenatural na sua vida? Pois bem, a ideia aqui é que tudo que Jesus fazia apontava para a glória de Deus. Tudo que Jesus fez apontava para a glória de Deus. E isso deve ser a nossa prioridade como cristãos. Como cristãos, as nossas ações, as nossas atitudes precisam apontar para a glória de Deus. Tem glória aí? Essa é a pergunta. Pergunta se a pessoa tem glória aí, não? Isso é bem jargão pentecostal. Tem glória aí? Somos, né? Então, 4 lições importantes desse texto. Primeiro, Jesus continua restaurando vidas. Há algo incrível que acontece nessa onda de milagres, que vai além de curar o coxo, curar o paralítico, curar o cego, vai além de curar o leproso, vai muito além. É uma coisa chamada restauração de vidas. Eu já vi muita gente ser curada, eu já vi. Aqui nesse púlpito já subiu algumas pessoas, inclusive, algumas não, várias, dizendo, fui curado, eu recebi um milagre, principalmente na época do Covid. Eu fui curado, eu recebi um milagre.
Mas algumas dessas pessoas foram resistentes à ação do Espírito ao ponto de não se permitir ser restaurado pelo Espírito. Foi curado, recebeu um milagre e continua na mesma vida torta, na mesma vida profana, na mesma vida perdida, vivendo as mesmas mentiras, os mesmos hábitos, o mesmo movimento corrupto, a mesma falsidade. Então é possível alguém ser curado e ir para o inferno? É possível alguém receber um milagre extraordinário, ser curado de um câncer, de uma perna que não tinha, não estava em movimento, diante da visão, e essa pessoa ir para o inferno? É. Por isso que nós vamos ver igrejas cheias de gente atrás de milagres. E toda vez que você propõe um Deus que faz milagres, mas oculta que junto com esse milagre Deus faz restauração, então você está anunciando uma parte desse Deus que não é o Deus da Bíblia. Porque melhor do que o milagre da cura de um câncer, de uma perna, da visão, da voz, melhor que isso tudo é saber que o meu nome está escrito no livro da vida. Se eu fechar os olhos agora, eu vou acordar com Ele na glória. Melhor que uma porta de emprego aberta, e é importante, Ele não vai de forma alguma excluir você das bênçãos dele, Ele tem prazer em te abençoar, mas melhor do que uma porta de emprego aberta, melhor do que uma oportunidade de negócio, melhor do que algo incrível na minha vida profissional, é saber que o meu coração foi transformado, regenerado, e eu sou instrumento de glórias ao nosso Deus. Então hoje nós vemos igrejas cheias de pessoas atrás de milagres, mas não em busca de restauração. As pessoas procuram o Deus do cristianismo porque querem um milagre, mas recusam a transformação. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus continua sendo o mesmo que restaura vidas, o mesmo que transforma vidas. Ele é o mesmo. Coloca para mim, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, palavra muito conhecida, lida nesse texto centenas de vezes. Portanto, se alguém está em Cristo, este alguém é uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram novas coisas. Coloca a versão ARC para mim, que ela traz uma linguagem mais... Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O Cristo, Ele traz o Evangelho. O Evangelho é novidade de vida. O que significa Evangelho? Novidade de vida. Uma boa notícia. Boas novas de salvação. Evangelho nada mais é do que morte e ressurreição. Evangelho é morte e ressurreição. Eu morro com Cristo e eu ressuscito com Cristo. E quando Paulo fala aqui, nova criatura sou, ele está dizendo, o velho morreu, agora eu sou novo. Então o Cristo que restaura vidas é o Cristo que pega o velho e transforma o velho em novo. Eu não aceito viver as mesmas coisas todos os dias. Eu sou doente, fanático, viciado em coisas novas. Em viver uma novidade de vida todos os dias. O velho não me segura. O velho não me atrai. As coisas velhas não me seduzem. Por quê? Porque eu me acostumei a viver um milagre por dia. Todo dia. Todo dia, todo dia. O maior milagre que Deus quer fazer em nós é transformar o nosso coração
E essa transformação atinge a nossa personalidade e alcança o nosso caráter. Muda a forma de pensar e, consequentemente, muda a nossa forma de agir. Quem sabe, aquele que está acostumado com o velho, se assuste, o velho homem, ao ver o novo entrando pelas portas de casa. Você sabia que eu conheci uma mulher que ela largou do marido porque o marido se converteu? Se tornou cristão? Porque ela gostava do marido que chegava bêbado em casa, que gastava o dinheiro em jogatinas. O marido que tinha inimizade com a mãe dela. O marido caído, ela gostava desse marido caído, porque esse marido caído, ele permitia ser manipulado, ele permitia ser usado. Ele era bobo, como diz a linguagem mais simples, bobo. E essa mulher estava acostumada com aquele marido. E um dia ele chega e diz: hoje eu abandonei tudo porque eu conheci Jesus. E aquilo foi um impacto para ela. E ela não suportou viver com esse novo homem dentro de casa. Estranho isso, né? É muito estranho isso. Mas isso entra, o que Jesus vai dizer no Evangelho de Mateus. Eu vim para trazer espada. Eu vim para trazer espada. Filhos ficarão contra os seus pais e pais ficarão contra os seus filhos. Por amor a mim, vós sereis odiados, perseguidos. Então isso cumpre fielmente o que está na palavra. O maior milagre que o Senhor quer fazer é curar o nosso coração. Olha o que o salmista diz no Salmo 147, versículo 3. Vai comigo nesse texto, aqui no telão, ó. Salmo 147, versículo 3. Ele sara os quebrantados de coração e liga-lhes, ou melhor, trata as suas feridas. O que o salmista está dizendo? Ele cura primeiro o meu eu interior, depois ele vai cuidar das minhas feridas, das minhas chagas exteriores. A gente quer milagres, eu sei, eu entendo o que você quer, eu também quero. Eu quero ver o negócio na qual eu sou sócio, que eu tenho explodir, vender pra caramba, eu dar certo na área de empreendimento. Poxa vida, acertei. Depois de 20 anos acertei. Olha só que benção. Bah, pum, explodiu. Quero. Deus pode fazer isso por mim? Pode. Mas antes desse milagre, eu questiono Deus. Tem algo dentro de mim que ainda não foi feito e precisa ser feito? Há algo dentro de mim que precisa ser curado, transformado, tratado, alinhado? Há algo dentro da minha alma que ainda não foi regenerada por completo? Eu não quero ser identificado e reconhecido aqui fora, eu quero ser identificado e reconhecido lá em cima, lá no céu. Quando um anjo citar o meu nome, todo mundo dizer: ah, sei quem é. Sei quem é esse cara. O Senhor tratou ele, o Senhor mudou a vida dele, o Senhor restaurou ele. Então, antes das portas abrirem para mim, eu peço para que o Senhor feche todas as brechas que estão abertas em meu coração, para que eu não peque contra o Senhor. Porque eu posso descer desse púlpito agora e entrar no meu carro e sentar no banco e ter um infarto fulminante. E aí, querido, não tem mais conserto, não tem mais nada para resolver. Ou eu acordo na glória, ou eu acordo onde aquele homem rico, da parábola do homem rico e o pobre, acordou, do mendigo Lázaro, no Hades.
no Sheol, lugar de tormento e sofrimento. E lembrando que aquela parábola não fui eu que contei, muito menos os filósofos da história antiga, foi Jesus. Foi Jesus que contou aquilo. O maior milagre que Deus quer realizar em nossas vidas é, de fato, curar o nosso coração. A segunda lição é que alguém precisa levar as pessoas até Jesus. Você não chegou aqui à toa. Você não conheceu Jesus sozinho. Alguém falou de Jesus para você. Alguém anunciou Jesus para você. Alguém levou você até Jesus. Alguém levou você até Jesus. Todos aqueles enfermos de Mateus 15, 31 foram conduzidos até Jesus. E essa missão eu e você temos. Conduzir pessoas até Jesus. Vocês sabem que eu sou psicólogo, e eu, obviamente, não perco a oportunidade de falar de Jesus para quem quer que seja, mesmo que isso custe qualquer coisa em relação à minha profissão. Obviamente, tento ser o mais profissional possível. Me esforço para ser. Mas eu não consigo anular quem de fato sou. Eu sou servo de Jesus e discípulo dele. O discípulo imita o seu mestre. Jesus veio para implantar o reino de Deus e eu tenho que fazer o mesmo. E eu me lembro uma cena muito interessante, porque nós lançamos agora a revista Gerando Vidas, a segunda edição dela, e a revista Gerando Vidas pensa assim, pensa um mamão com açúcar. Pensa um chicletinho só para você mastigar. Inclusive, depois eu preciso falar com você que eu preciso entregar 4 na tua mão. Tem uma missão para você e para a Laís. Teu primo, né? Teu primo. A Gerando Vidas são 9 lições. Quem eu era antes de Jesus, quem eu me tornei com Jesus, são 9 lições. Qual a expressão? Gerando vida. Quanto tempo leva para gerar uma vida? 9 meses. A Gerando Vida são 9 lições, é uma alusão a esse tempo que se leva para gerar uma vida. A revista Gerando Vidas, eu escrevi essa revista na intenção de facilitar a sua vida para fazer isso aqui, levar as pessoas até Jesus. Você não faz força, você abre a revista, você dá a revista na mão da pessoa, você pega a sua revista, você abre a revista, e uma vez por semana você senta com essa pessoa, ora com ela e ensina ela. Na 9ª lição, encerra se ela está pronta para ser batizada. São mecanismos, são meios que nos ajudam e colaboram muito para trazermos pessoas para Jesus. Mas tem algo simples que você pode fazer e muita gente não está fazendo. Muita gente não está preocupada em fazer, não. Que é convidar pessoas. As nossas quartas bíblicas não acontecem como acontece o nosso domingo. Sempre é assim, essa quantidade de gente aqui. Incrível que pareça, a nossa reunião de oração está vindo mais gente que na quarta bíblica. Glória a Deus, né? Mas convidar as pessoas também é uma forma de levá-las até Jesus. Dizer para a pessoa assim, olha, vamos na nossa igreja domingo. Lá tem uma boa palavra para você. Lá tem algo que vai alimentar seu coração, a sua alma. Isso também é uma forma da pessoa, de você cumprir a missão. E a nossa missão é essa, discipular, evangelizar, interceder. A nossa missão é essa, apresentar Jesus através do nosso testemunho. Eu me lembro quando comecei a faculdade, nós tínhamos na faculdade um professor, ele já não estuda mais lá, obviamente por ética eu não vou dizer o nome dele. E no primeiro dia de aula ele disse assim, eu queria informar a classe que eu sou homossexual. E eu levanto a bandeira do movimento LGBT. E só tinha um pastor na sala de aula, nós éramos 3 homens e 30 mulheres. E só tinha um pastor na sala de aula, era eu. E ele sabia.
E eu me lembro que, todos aqui lembram, né? Eu sempre trazia aqui algumas coisas que estavam acontecendo comigo, né? Mas era direto, paulada. E eu me lembro uma vez que aconteceu um fato, inclusive a minha amiga Simaura, que é a esposa do pastor Osnei, estava na aula esse dia. Ele chegou em sala dela e disse assim: olha, está comprovado geneticamente que homossexualidade é genético. E naquela época havia sido publicado uma pesquisa feita pela Universidade de Harvard, onde 600 homossexuais foram estudados, num plano genético, uma pesquisa genética. E a ideia era descobrir se havia algum tipo de anomalia em seus cromossomos. Porque se você tem um filho, se uma criança nasce com síndrome de Down, há um erro genético. Por isso que todas as crianças de síndrome de Down são parecidas, idênticas, em fisionomia e também nos seus aspectos cognitivos. E aí ele afirmou em sala de que o movimento homossexual, ou melhor, a homossexualidade era genético, e começou a trazer referências bibliográficas para sustentar a ideia, mas não trouxe nenhuma evidência de pesquisas publicadas, porque não tem. E eu já estava preparado, porque eu tinha um artigo da Universidade de Harvard publicado, impresso, colocado no meio do meu caderno, porque eu sabia que na hora certa ele ia abrir a boca e falar isso. E ele fez isso. E claro que isso aqui não vai chegar nele, mas se chegar ele sabe bem disso. E ele soltou essa. E quando ele soltou essa, eu levantei a mão e disse assim: da onde o senhor tirou essa informação? Porque até agora o senhor só citou referências bibliográficas de teóricos que supõem, hipoteticamente, que a homossexualidade é genética. Agora, o senhor não trouxe nenhuma evidência e está despejando na classe, na cabeça de um monte de gente aqui que saiu do ensino médio e veio direto para a faculdade. Da onde o senhor tirou isso? Eu lembro certinho o dia, lembro certinho como foi. Eu estava lá no fundo da sala de aula, nós estávamos em círculo, era uma roda de conversa. E ele, há muitas evidências, começou a criar uma retórica. E aí eu puxei o papel, presta atenção onde eu vou chegar. Eu tirei a folha, falei, aqui está uma publicação pela revista tal, da Universidade de Harvard, 600 homossexuais estudados, pelo Instituto de Genética, papapá, não existe um desvio de cromossomos, não existe uma célula gay, não existe, não acharam. Ele se calou. Depois eu vejo esse papel. Mudando de assunto, eu vim para casa, me senti o maioral, me senti o cara, me senti o top do top, porque eu consegui desbancar meu professor. E eu me lembro que eu estava num propósito de oração, e numa noite o Senhor falou para mim: agora eu quero ver como é que você vai falar de Jesus para esse cara. Agora eu quero ver como que ele vai ver Jesus na sua vida. Porque você não percebeu, mas você humilhou o seu professor na frente de todo mundo. Se tivesse um buraco, eu me esconderia naquela noite que estava orando. Como se pudesse se esconder de Deus. Eu me senti mal com aquilo tudo. Mesmo sabendo que esse professor me perseguia, não só perseguia a mim, perseguia o Renato que pregou aqui quarta-feira passada, me perseguia com retóricas, com discurso. Porque quando um professor ele quer perseguir um aluno, ele sabe bem como fazer. Eu sei porque sou professor, não que eu fiz isso com alguém, né? Jamais. E dali para frente a coisa piorou para mim. E era assim, ó. Pensa assim, eu sento na terceira cadeira. É assim, ó. Primeiro aqui,
responda para mim tal coisa. O segundo, responda para mim. O quarto ali, por favor, responda tal coisa. Tipo assim, todas as pessoas que eu gosto se colocam de pé, menos você, William, pode ficar sentado. Né? Tipo assim. Até que um dia, numa apresentação de um seminário, eu peguei o microfone lá, que deram para a gente. Estava eu, Pedro Paulo, que é um amigo nosso, Jason, que era um outro cara também, uma turminha nossa lá. E aí eu falei, eu queria, diante da classe, pedir perdão ao nosso professor. Eu fui muito egoísta, arrogante. Aí eu acabei comigo mesmo, sabe? Eu não precisava ter feito o que fiz, apesar de não mudar uma palavra em relação à defesa sobre a ideia, né? Mas eu não precisava. Eu diminuí o nosso professor, eu desonrei o nosso professor. Então, eu queria pedir diante da classe perdão, queria pedir perdão ao nosso professor, o senhor me desculpe. Aí ele brincou, falou, não, nem lembro do que é, o que é? Foi aquele dia, eu falei, não, já está tudo certo. Não estava. E aquela minha atitude restaurou a minha imagem aos olhos do meu professor. Porque dali para frente ele começou a me tratar com dignidade, com honra, e começou a me ouvir. E eu me lembro que na sala de aula morreu um amigo nosso, que era um advogado aqui na cidade. Até hoje nós não sabemos como ele morreu. Mataram ele, sei lá o que aconteceu. Ele começou a estudar com a gente. E a galera estava triste nessa época, estava muito triste. E aí ele falou assim, ô pastor, ele faz uma oração aí, para acalmar o coração de todo mundo aqui. Ali eu vi Deus me honrando. Ali eu vi Deus me usando. Não é querer sair certo diante das pessoas, com seus discursos, com suas retóricas, que vai fazer você levar Jesus. Muitas vezes a gente tem que perder. Muitas vezes a gente tem que sair como errado da história. É que ele cresça, eu diminua. Que ele apareça, eu desapareça. Anteontem eu encontrei com um pastor, ele gerou para mim e falou assim, fiquei sabendo aí que você é ladrão, que você rouba a sua igreja. Um pastor. Eu não perguntei quem foi que disse, apesar de imaginar. Eu não perguntei de onde veio. Eu simplesmente virei para ele e disse assim, irmão, se essa é a sua verdade, carrega ela com você. Eu estou em paz. Mas aí, você é ou não é? Eu falei, eu não tenho que justificar com você. Eu não tenho que me explicar para o senhor, com todo respeito ao senhor. Não, pastor, eu fico chateado. Não, é que, enfim. Eu falei, não, irmão, não. Não precisa me dizer quem disse, quem falou, quem procurou. Não estou preocupado em querer sair certo. Não estou preocupado em querer defender a minha moral, a minha honra. Jesus faz isso por mim. Se eu errar, eu preciso consertar meu erro. A minha única e grande preocupação é que ele cresça, eu diminua, que ele apareça. E eu me constranja. Todo dia eu estou aprendendo um pouquinho. Todo dia eu estou aqui com você, compartilhando da palavra, aprendendo um pouquinho. Você que me assiste em casa agora pela nossa transmissão. Não há nada de diferente de mim para você. Somos alunos, somos aprendizes. Eu e você. Eu sento aqui, ouço os irmãos ministrar, sou ministrado, estou crescendo um pouquinho mais. Em todo mundo que prega aqui. Ontem, falando com o Caio, com a Fran, que a gente discipula os dois, lá em casa eu disse, Caio, não existe uma prateleira onde o pastor está sentado na última prateleira e vocês estão na parte de baixo. Isso foi invenção humana. Todos nós estamos na mesma prateleira. E quem está na prateleira de cima tem nome. O nome dele é Jesus Cristo. Você pode aplaudir Jesus por isso?
E o Caio disse, exatamente, pastor, concordo plenamente com o senhor, eu falei exatamente isso. Olha o que diz Romanos, Paulo vai dizer em Romanos 10, 14. Veja só, abra seu ouvido aí. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dorme. Eu sei que foi difícil você chegar aqui cansado, eu também. Não é fácil. Olha o que diz Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? Agora você pode mudar para a NVI. Como então invocarão aqueles em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? Então, como é que você quer que a sua sogra creia em Jesus, sendo que você não fala de Jesus para ela? Como é que você quer que um amigo creia em Jesus e você não fala? Então, tem que falar. Tem que falar. Linguagem verbal é lendo texto, falando texto, dando testemunho. E linguagem não verbal, que é através da sua atitude como crente. Atitude. 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 Há um texto que me chama muita atenção e eu gosto muito disso, eu vou pregar sobre ele um dia. Observe, Paulo disse aqui, como crerão naquele de quem não ouviram? Como não tem como. Como ouvirão se não há quem pregue? Então não tem como. Você tem que abrir a boca e falar. Ok? Amém. Há um texto que eu gosto muito. Vai para mim lá, ô filhão. Em Marcos 2, versículo 3 ao 5. Rapidinho, Marcos 2, do 3 ao 5, só para... Olha lá que legal. Alguns homens vieram até Jesus trazendo um paralítico carregado por 4 pessoas. Pode tirar. Pode tirar o texto. O paralítico foi levado até Jesus carregado pelos seus amigos. 4 homens levaram um paralítico até Jesus. Desceram o cara pelo telhado. Eu acho incrível isso, porque amigo de verdade quer o bem do amigo. Amigo de verdade quer levar o amigo para Jesus. E eu pergunto, quantos amigos seus que não veio aqui até hoje? Nós estamos ali com a Cíntia e a amiga dela ali, ó. Faz assim, minha filha. Faz assim. Você mesmo, faz assim. Isso, ela é amiga da Cíntia. A Cíntia está trazendo ela. Eu tive curiosidade domingo, eu perguntei para ela, você é evangélica? Ela falou, não, sou católica. Inclusive fui na missa hoje de manhã. Falei, que legal, que benção. A Cíntia está trazendo ela. E cada dia que ela vem aqui, ela conhece esse Jesus um pouco mais. Amém, filha? E eu perguntei para a Cíntia, por curiosidade, ela é sua amiga há quanto tempo? Ixi, muito tempo, é minha amiga há muito tempo. Então eu te pergunto, você traga os seus amigos aqui? Esses 4 homens levaram o amigo dele, que era paralítico, para conhecer Jesus. Seus amigos são paralíticos? O tio Gobo, você me trouxe vários amigos aqui. Cadê agora, tio Gobo? Está faltando os amigos. Mano. Tem que trazer os amigos. Virar, mexer, chegar o tio Gobo com um amigo aqui. Cadê os seus amigos? Cadê as pessoas que você conhece? Talvez Deus queira usar você como ponte para levar alguém até Jesus. Como ponte. Tem uma música da Aline Barros que eu gosto muito. E a Aline Barros que escreveu essa música. Diz a história, não posso afirmar mesmo que seja, porque foi alguém que disse para alguém, que falou para o outro, que chegou em mim. Que ela estava ouvindo, Gustavo, a pregação do pastor Pascoal Piragini, que foi meu pastor da Primeira Batista de Curitiba. Pastor Pascoal Piragini, ele não é mais pastor lá, ele assumiu a Primeira Batista de Niterói. Niterói. E o filho dele que assumiu lá, o Piragini Júnior. Na PIB de Curitiba. A PIB de Curitiba é uma das maiores batistas da América Latina. E na mensagem dele dizia,
Eu quero ser usado, eu quero ser como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado, eu quero ser usado. Ela ouviu a mensagem e falou: vou escrever essa letra, vou fazer disso uma música. Você é essa ponte? Você é essa flecha? Deus quer usar você, assim como usou Jesus. Deus quer usar você. Terceira lição é que todo milagre deve produzir adoração. O foco da multidão não permaneceu apenas nos milagres. O foco da multidão não permaneceu apenas naqueles que foram curados. Observem, volte o texto, Mateus 15, 31. Por favor. O povo ficou admirado quando viu o mudo falando, os mancos sendo curados, aleijados andando, cegos vendo. Ponto. Isso surpreende mesmo, isso é incrível. Isso é maravilhoso. Eu tive o privilégio de pessoas serem curadas e eu ver essas pessoas serem curadas. Eu me lembro, está aqui a minha esposa, que é prova disso, está aqui o irmão Eduardo, que ouviu esse testemunho, alguns irmãos também. Ah, mas é antigo. Não sei, já Deus me usou para várias coisas, tem me usado constantemente. Tem gente aqui que dá testemunho disso. Mas eu me lembro uma cena, o filho do nosso irmão Rafael, a esposa dele, pastor Eduardo, qual que era o nome dela mesmo? Esther, né? O filho do nosso irmão Rafael e a nossa irmã Esther não estão mais com a gente, voltaram para a Assembleia de Deus. Fui visitá-los em sua casa e escutei um menino roncando no quarto. O menino tinha acho que 2 anos de idade. E um ronco, mas um ronco muito alto, muito grosso, um ronco de apneia, aquele ronco que vai e parece que não acaba e vai travar no meio, sabe? E aquilo começou a me incomodar. Eu falei: isso não é normal. E aí eu perguntei para os pais: é assim? O que é isso? Ele falou: pastor, a gente está atento no ronco, porque se ele trava do nada, se ele para de roncar do nada, ele perdeu a respiração, ele pode morrer. Então a gente não dorme, a gente reveza, e é assim, nosso filho tem isso, e pá. Eu falei: vai lá, acorda ele, traz ele aqui, eu vou orar por ele agora, eu vou repreender essa enfermidade na vida dele. O Deus que eu creio é o Deus que cura. Foram lá, pegaram o menino dormindo, colocaram o menino no meu colo, eu coloquei a mão sobre a cabeça do menino e disse: eu repreendo essa enfermidade no nome de Jesus Cristo, eu ministro saúde sobre a vida dele, eu ministro cura sobre a vida dele. O Deus que eu creio é o Deus que cura. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado ao Deus que já curou esse menino, em nome de Jesus, amém. Leva esse menino para o quarto. O menino parou de roncar, o menino respirava. O menino foi curado naquela hora, naquele momento. Glória seja dada ao Senhor. O texto diz que o povo viu, se admirou, mas eles não ficam focados no milagre. Eles voltam a atenção ao Deus que fez o milagre. Quando algo bom acontece comigo, eu fico feliz por alguns minutos. Horas depois eu estou glorificando a Deus. Horas depois eu estou dando crédito ao Senhor. Qualquer coisa. Quando Deus usa alguém para me ajudar, quando Deus faz qualquer coisa, eu estou glorificando ao Senhor. Agradeço a pessoa, agradeço a situação, obrigado, Deus, parabéns, obrigado. Saio da frente, agora minha atenção volta ao Deus de Israel, o meu Deus, o Deus Todo-Poderoso que cuida de mim. Assim tem que ser a sua vida. Assim tem que ser a sua vida. Olha o que o salmista diz no Salmo 115, 1. Salmo 115, 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dada a glória pelo teu amor leal e pela tua fidelidade. Amém, amém. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia. Obrigado, Jesus. O maior sinal de que o milagre alcançou o seu propósito é quando ele gera gratidão e adoração.
Gratidão e adoração. Você é grato por aquilo que Deus tem feito na sua vida? Podia estar pior. Podia estar muito pior. Quando você acha que você tem um problema, tem alguém com um problema maior que o seu. Nossa, que dor de barriga que eu estou. Não passa minha dor de barriga, irmãos. Tem gente que nem barriga tem para doer. Vive com estômago de plástico. Eu tinha um amigo meu, Paulo Roberto, ele não tinha estômago. O estômago dele era de plástico. Nossa, minha perna está doendo demais. Foi uma semana que eu reclamo dessa perna. Irmãos, meu pai era paralítico. Meu pai ficou paralítico, preso numa cadeira de roda durante 14 anos. Teve uma perna amputada, deu trombose. Quando você acha que tem um problema, sempre terá alguém com um problema maior que o teu. Então seja grato a Deus, até mesmo pela quantidade de problema que você tem. Porque podia ser pior. Em vez de questionar a Deus por que isso está acontecendo, agradeça a Deus, aconteceu, amém, glória a Deus, vamos embora, a vida que segue. Bora, para frente, como eu preguei domingo passado. Bora, vamos, vida que segue, vamos ficar rodeando não, em torno do problema não, bora, Deus tem muito a fazer. Deus tem muito a fazer. O maior sinal de um milagre, que o milagre alcançou o seu propósito, é quando ele gera gratidão e adoração. Adora o Senhor nas crises, adora o Senhor igual Abacuque. Mesmo que não haja uva na videira, oliva na oliveira, mesmo que os frutos dos campos se acabem. O que ele está querendo dizer? Ele está retratando o pior cenário da vida de alguém. Crise financeira, crise, mais crise, mais crise. Aí ele diz, mesmo assim eu te glorificarei, Senhor. O problema é que muita gente tem tratado Deus como se ele fosse o gênio da lâmpada mágica. Esfrega 3 vezes, sai um gênio. Ora 3 minutos, Deus te dá alguma coisa. Não. Deus não é o gênio da lâmpada mágica. Deus é Deus. E a quarta lição é que o Evangelho é para todos. A expressão que nós vemos no texto, glorificar ao Deus de Israel, revela para mim e para você, que esses caras ouviram falar do Deus de Israel. Não tem como eu glorificar. O que nós lemos o texto? Como crerão se não há quem pregue? Como? Como é que eu vou glorificar um Deus que eu não sei quem é? De quem é? Eu falei no início aqui. Então quando eles viram, eles falam, glórias a Deus, o Deus de Israel. Alguém deve perguntar, que Deus é esse? Cara, eu não sei ainda muito bem. Só sei que essa turma aí de Israel falou para mim desse Deus. Provavelmente esse milagre que aconteceu é esse Deus. Sabe lá no emprego que alguém diz assim, esse cara aí, ó, ele crê num Deus que é diferente do nosso. Faz uma oração aí. Faz a oração e a gente vai acreditar no seu Deus. Poxa vida. É o Evangelho sendo levado para todos. Você é diferente, irmão. Você, vem cá, você. Reza aí. Olha aí o Evangelho levado para todos. Olha aí eu fazendo a diferença. Desde o início da humanidade, Deus teve um plano, preparou um plano para alcançar todos nós. Todos nós. Quando Jesus diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, já estava no plano de Deus. Eu me lembro de um seminário, já falei isso aqui várias vezes. Nós fizemos um seminário chamado Intensivão Teológico, lá em São Paulo. Na Faculdade Teológica Bethesda, o nosso time lá, eu, o pastor César Cavalcante, o pastor Jamiés Oliveira, a galera nossa lá. E nós fizemos um intensivão ano de 2008. 2008. 500 pessoas dentro de um auditório lotado. Naquela época, pastor Eovaldo Ramos não tinha desviado, né? Porque hoje o pastor Eovaldo
Só a misericórdia de Deus, que Deus tenha misericórdia dele. Para quem não sabe, o Ariovaldo Ramos é aquele pastor que pregou no caminhão, que estava parado em frente à Polícia Federal quando Lula se entregou. Ou melhor, em frente ao sindicato do PT, a CUT, em frente à CUT. O Lula estava dentro da CUT, colocaram um caminhão lá, ele subiu no caminhão fazer um palanque, um show lá, aquele show que ele deu lá. Teve um pastor que pregou lá, aquele pastor é o Ariovaldo Ramos. Pois bem, antes disso, o Ariovaldo era crente. E eu me lembro na pregação do Ari. Ari era um cara fantástico, assim, ainda é, não tem nada contra ele, a gente me aconselhou muito, foi um pastor assim que fez diferença na minha vida, né? A gente saía, eu, a turma lá, tomar café junto, orava por nós, enfim. E Ari disse uma coisa, gravou na minha alma, ele disse assim: antes mesmo de Deus dizer, haja luz, Deus disse, haja cruz, porque se não fosse a cruz, eu e você não estaríamos aqui hoje. Ou seja, quando Deus fez o homem, em seu plano, Jesus já ia morrer por nós. Jesus já ia morrer por nós. O Evangelho é para todos. O Evangelho não possui barreiras culturais, sociais, étnicas. Onde Cristo chega, vidas são transformadas. Amém? O Evangelho é para todos. E eu concluo, pode vir aqui, o tio Gobre. Eu concluo. Mateus 15, 31 nos mostra que o propósito dos milagres nunca foi apenas resolver problemas temporários, mas foi para revelar a glória de Deus e conduzir pessoas para a adoração. Hoje Cristo continua operando, irmãos. Hoje Cristo continua transformando vidas. Ele é o mesmo. Pastor, eu queria muito sentir alguma coisa. A fé não vem pelo sentir. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Pastor, eu queria ter a certeza de que Ele está comigo. Você não tem que ter certeza que Ele está comigo. Você não precisa ter certeza de ter Ele com você. Você só precisa crer. A certeza é um fator cognitivo. O crer é um fator espiritual. Apenas creia. Apenas creia que Ele está com você. Apenas creia. Ele continua sendo o mesmo e é capaz de fazer muitas coisas por você. E Ele quer fazer. Paulo vai dizer em Efésios 3, 20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, Ele pode fazer. O Cristo que curou milagres, que fez milagres, que curou enfermos, coxo, paralítico, é o mesmo Cristo que está aqui. E nós glorificamos a Ele por isso. Se coloque de pé, aplaudindo ao Senhor Jesus.